Hola queridos alumnos, ¿qué tal están todos? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estamos aqui mais uma vez para gravar aula para as turmas dos primeiros anos, disciplina de língua espanhola. O tema de hoje vai ser saludos e despedidas, de acordo? Eu estarei enviando para os grupos o material desta aula, estarei mandando em PDF. No material vai ter toda a explicação que eu vou dar hoje aqui para vocês, como também um exercício. Então, hoje a gente vai trabalhar saludos e despedidas. Vamos ver as formas de cumprimento em espanhol, de maneira formal e informal. E vamos ver também o verbo ser. Antes disso, vamos conhecer também os pronomes pessoais em espanhol, que a gente precisa aprender para se comunicar, para se apresentar e para poder também trabalhar com o verbo ser, que é o primeiro verbo que a gente vai conhecer e vai aprender a conjugar em língua espanhola. Tudo bem? Então, vamos lá. O material que eu mandei para vocês. Na segunda página, a gente vai ver logo los saludos informales, ¿de acuerdo? Entonces, como saludos informales, nosotros tenemos hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Todas estas formas a gente pode usar de forma informal para falar com as pessoas. Quando eu digo olá, eu estou dizendo olá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Está tudo bem? Está passando tudo bem? Então, são formas informais de saudarmos as pessoas, os amigos, os parentes. A gente vai usar los saludos informales para saludar las personas que nosotros conocemos, ou seja, as pessoas de confiança, os amigos, as pessoas com quem nós temos intimidade. Já os saludos informales, nós vamos utilizar para as pessoas com quem nós não temos intimidade. Saludos formales, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De uma forma geral, a gente pode dizer isso para qualquer pessoa, né? Tendo intimidade ou não. Temos aqui buenas noches, hasta mañana, que descanses, que duermas bien. São formas da gente saudar alguém, da gente se despedir em espanhol. Tudo isso está no material que eu estou mandando para vocês. Bom, vem agora algumas formas de se despedir em espanhol. Adiós, hasta luego, hasta pronto, hasta la vista, que todos querem dizer a mesma coisa. Até logo, até amanhã, até outro dia. Próximo slide, saludar-se. Como a gente saúda as pessoas, né? A gente pode saudar as pessoas dando um abraço, né? Em espanhol, dar um abraço ou abraçar-se, a forma pronominal do verbo. Dar la mano, dar un apretón de manos, estrechar las manos. Forma de falar que a gente deu a mão para alguém, apertou a mão de alguém em espanhol. Podemos também dar um beijo, besar-se, beijinho de lado, beijinho de outro, aquilo que todo mundo faz quando está conhecendo alguém. Bom, logo depois vem o verbo chamar-se. Nós vimos um pouquinho desse verbo, o verbo chamar, na aula anterior, quando a gente aprendeu como se apresentar em espanhol, de acordo? Então, agora a gente vai ver como é que a gente conjuga o verbo chamar-se. Esse verbo ele é um verbo pronominal, ele se conjuga de uma forma diferente, né, em português, de uma forma diferente. Então, a gente vai conjugar ele junto com o pronome, tá certo? Então, antes da gente conjugar o verbo chamar-se, vamos atentar para los pronombres personales, que nós precisamos conhecer antes de conjugar qualquer verbo. Então, em espanhol, os pronomes pessoais são yo, tu, ele, ou ella, ou usted. Então, a terceira pessoa do singular pode ser ele, ella ou usted. Em português seria
eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, e terceira pessoa, ele ou ela. Em espanhol, terceira pessoa, ele, ella ou usted. O usted é uma forma de tratamento estritamente formal. Geralmente as pessoas traduzem como se fosse você, mas não, você em português é muito informal, a gente usa você para as pessoas com quem a gente tem intimidade, e o usted em espanhol já é um tratamento formal, equivaleria a senhor ou senhora. Quando eu trato alguém de usted, eu estou dizendo senhor ou senhora, é um tratamento formal. Então, primeira pessoa, yo, segunda, tu, terceira, él, ella, usted, certo? Primeira pessoa do plural seria nosotros, nós, vosotros, vós, e terceira pessoa, él, ella, perdão, no plural, ellos, ellas ou ustedes, terceira pessoa do plural. Então, para conjugarmos o verbo de amar-se, na primeira pessoa ficaria yo me llamo, ok? Como seria tu? Tu te llamas. Como seria él, ella ou usted? Él, ella ou usted se llama, ok? Conjugando o verbo de chamar-se em espanhol. Na primeira pessoa do plural, nós diríamos nosotros nos llamamos. Vosotros os llamás, ellos ou ellas se llaman, ok? Então, a gente aprendeu agora os pronomes pessoais em espanhol e aprendemos também como a gente conjuga o verbo chamar-se, que é o verbo que a gente vai usar para se apresentar ou para apresentar alguém. Se eu fosse apresentar um amigo meu, uma outra pessoa, uma segunda pessoa, eu diria él se llama. Se eu for apresentar duas pessoas, que tenham, por exemplo, dois amigos meus, então vai ser a terceira pessoa do plural. Estou apresentando ellos, ok? Então, eu vou dizer ellos se llaman Pedro e Marcos, porque eu estou falando de duas pessoas. Se eu vou apresentar a mim, eu vou usar a primeira pessoa do singular, yo. Então, yo me llamo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte del verbo llamarse. Então, aqui no próximo slide, nós temos alguns balões, com pessoas se apresentando. Olá, mi nombre es Manuel. A outra pessoa diz, mucho gusto, yo soy Antonio. Encantado, responde Manuel. Igualmente. Então, aqui nós temos um exemplo de como se apresentar e do que responder em espanhol. Logo depois, nós teremos um exercício no material que eu estou mandando para vocês. Esse exercício é para que vocês encontrem a forma correta do verbo chamar-se, ok? Então, tenho aqui o exercício 1. Yo me. Aí você vai marcar qual é a alternativa correta. A alternativa A seria yo me llama, B, yo me llamas ou C, yo me llamo. Então, você vai ver qual é a alternativa que combina com yo. Yo me, e aí você marca. Vai vir com ella, se, llamo, llamas ou llama. Então, você vai ver o slide anterior, quando nós conjugamos o verbo chamar-se, vai ver como cada pessoa se conjuga e aí você vai marcar qual dessas alternativas está correta, de acordo com a pessoa, se é a primeira pessoa, segunda ou terceira do plural, ou se são as pessoas do singular. O segundo exercício completa com o verbo chamar-se, ok? Agora a gente vai ter aqui o pronome e você vai completar com o verbo chamar-se. Então, a primeira frase diz o seguinte, ella, Maria. Então, eu estou falando da terceira pessoa do singular.
Como é que eu conjugo o verbo llamarse na terceira pessoa do singular? Então, vocês vão colocar aqui. Ella me llama, ella se llama, ella no llama. Então, você vai ver qual é a forma que se encaixa e vai completar esse exercício. São 5 perguntas para completar com o verbo llamarse. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho o verbo ser em espanhol, de acordo? Ser. Yo soy. O verbo ser, ele é um verbo irregular, por isso que a gente vai ver que ele muda um pouquinho a sua forma de conjugar em algumas pessoas verbais. Então, a primeira pessoa seria yo, então yo soy. Segunda pessoa, tu eres. Terceira pessoa, él, ella ou usted. Então, él, ella ou usted es, ok? Primeira pessoa do plural, nosotros ou nosotras somos, vosotros ou vosotras sois, ellos, ellas ou ustedes son. Então, assim nós conjugamos o verbo ser em espanhol. Depois teremos também um exercício para vocês completarem com o verbo ser, ok? O exercício é o seguinte, vai ter uma frase, uma lacuna e vocês vão completar com o verbo ser conjugado. Se referir à primeira pessoa, vai ser soy. Se for segunda, eres. Se for terceira do singular, es. E assim por diante. O primeiro exemplo diz o seguinte, Maria, una alumna. Vamos completar essa primeira aqui só para vocês perceberem como é que faz, tá certo? Maria, quando eu falo de Maria, eu estou falando da primeira pessoa, de mim, yo? Não, não é verdade? Eu estou falando de tu? Também não. Eu estou falando de ella, ok? Quando eu digo Maria, eu estou falando dela, da terceira pessoa do singular. Então, como é que eu conjugo o verbo ser na terceira pessoa do singular? Yo soy, tu eres e ella es. Então, essa primeira frase vai ficar Maria es una alumna, de acordo? Aí depois nós teremos mais 5 frases, 6, melhor dizendo, e vocês irão completar com o verbo de acordo com a sua conjugação verbal. Depois nós temos aqui o último slide dessa aula, que você vai completar com as palavras llamo, tardes, encantado, es e soy. Teremos aqui frases diversas e você vai ver onde é que cada uma dessas palavras se encaixam. Então, nós temos aqui buenas, vai ser buenas llamo, buenas tardes, buenas encantada, buenas es ou buenas soy. Essa tá fácil, né? Então, você vai ver qual é a palavra que se encaixa aqui e vai completar o exercício. Yo me... Aí depois você vai colocando, tem vários espaçozinhos, você vai pensando, raciocinando qual é a palavra que vai se encaixar direitinho em cada um desses espaços. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido as formas de saudar em espanhol. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um ótimo dia, que aproveitem esse período de quarentena para estudar. Eu sei que não é fácil, mas com um pouquinho de esforço a gente chega lá. Dios bendiga a todos. Adiós. Hasta la vista. Hasta luego.